Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus. A noiva dele está aqui nessa noite, se preparando para esse grande dia, qual nós não sabemos quando será. A única certeza que temos é que ele chegará para nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós entregamos a Ti o culto dessa noite. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, tenha liberdade para trabalhar em meio à Tua igreja. Que Teu Espírito Santo se faça presente, como nós já o sentimos aqui, com mais autoridade, meu Pai, para que nós possamos ministrar sobre a vida dos Teus filhos. Peço, Pai, em nome de Jesus, que fale aos nossos corações. Que a Tua palavra, meu Pai, seja como espada de dois gumes, que penetre e que faça a diferença em nossa vida. Tenha liberdade, Espírito Santo, nessa noite. Essa igreja é Tua, pertence ao Senhor. Somos Teus filhos, Tua igreja, Tua noiva que se prepara para esse encontro. E Tua palavra vem, meu Pai, para fazer essa preparação em nossa vida. Então esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar seu assento. Confesso que não preguei nenhuma vez depois que colocou essas luzes aqui. Mas é bênção de Deus, fica bem clarinho. Glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz pela oportunidade de, nesse último dia da campanha, poder trazer aos irmãos a mensagem sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E conversando com o Lucas, eu disse, amor, a direção que eu tenho é um pouco diferente. Tem problema? Ele, não. Faça conforme o Senhor direcionou. E vocês ouviram durante esses dias se falar muito sobre como amar a Deus, como proceder para entender que realmente tem amado a Deus sobre todas as coisas. E eu gostaria hoje de trazer a você uma mensagem que te faça refletir sobre as consequências de não se amar a Deus sobre todas as coisas. Confesso que fiquei um pouco receosa, mas creio que o Senhor irá falar aos nossos corações, porque a palavra é dEle e vem dEle, então é para Ele. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Livro de Gênesis, capítulo 19. Uma palavra muito conhecida de todos, que nos causa, às vezes, um certo apavoramento, porque narra a história destrutiva de toda uma cidade. Nós precisamos nos atentar ao que os sinais nos apontam para os dias de hoje, mediante essa palavra, amém? Vai dizer assim, Gênesis capítulo 19, todos acharam? Quem achou diz amém. Amém? Diz assim, do 1 ao diante. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto na terra. E disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os seus pés, passar a noite e para amanhã seguir o caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhes disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem lhes entender. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro
E agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram a Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló e o puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou a qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, levante-se, pegue sua mulher, suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as suas filhas, 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não parem em lugar nenhum na planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Verso 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, e então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e todas as planícies, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e toda a planície, e viu a densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Amém? Texto um pouco extenso, mas importante para que nós possamos entender o seu contexto. Pois essa história ela começa lá no capítulo 13 ainda do livro de Gênesis, aonde Deus chama Abraão para que ele saia para longe da sua parentela, e ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Ló acompanha Abraão como sendo detentor de muitas riquezas, a bênção do Senhor estando sobre sua vida, ela também alcança a vida do seu sobrinho, ao ponto de que os seus pastores, mais adiante, começam a ter dificuldades de dividir as terras. Então, o Senhor dá a direção que eles se separem. E nesse momento começa a história trágica de Ló. Ló tem a oportunidade de escolher o lugar para onde ele poderia estar indo. Ao receber a opção, a sua escolha define o seu futuro. Mandei isso para as irmãs semana passada no grupo, dizendo: nós somos resultados das nossas escolhas. Aquilo que nós escolhemos no passado resulta aquilo que nós estamos sendo e vivendo hoje. Ló tem diante de si várias terras, aonde ele poderia ter escolhido ir com sua família. Mas os seus olhos avistam uma terra próspera, irrigada, aonde todo aquele rebanho que junto com o seu tio a prosperidade havia chegado, ele levaria para aquele lugar, e ele escolhe o melhor lugar para poder partir. Só que o que Ló não se atenta é que a região para onde ele ia era uma região completamente desviada, ímpia, corrupta
em relação àquilo que deveria ser o seu caminho. Fica a primeira lição para nós. Nem sempre aquilo que nós vemos, que parece ser bom, a melhor opção realmente vai ser. Nós precisamos atentar ao direcionamento de Deus para nós. A decisão de Ló em viver perto dos sodomitas traria consequências, com toda certeza. Comece a andar com alguém que você vai começar a falar como essa pessoa, a se comportar como essa pessoa, às vezes até se vestir como essa pessoa, porque nós somos seres extremamente influenciáveis, principalmente quando se trata de coisa ruim, né? Pode ver, tem coisa que você não precisa nem ensinar para os seus filhos, eles aprendem sozinhos. Por quê? Porque existe em nós uma natureza pecaminosa. E Ló direciona tudo aquilo que ele tinha para um lugar de perdição, corrompido pelo pecado. E ali, agora, ele se estabelece para morar. E nós vemos que, mesmo estando nesse local, o Senhor ainda olha para Ló e ainda vê nele através das orações. Cadê as irmãs da intercessão? Tem alguém aqui? Através da intercessão de seu tio, Deus ainda olha para esse rapaz, para esse homem, com misericórdia. E dentro da cidade aonde ele estava, apesar de não fazer muita diferença, Ló ainda é visto pelo Senhor. Nós vemos que Ló se acomoda naquele lugar, Ló se dá por convencido a viver ali, ao ponto de dar as suas próprias filhas para poderem se casar com aqueles homens extremamente corrompidos pelas práticas pecaminosas, sexuais, tudo que havia de distorção, aberração, ali naquele lugar tinha. Não é à toa que Deus decide destruir tudo. Nós vemos que o Senhor chega até o Senhor, o relato do que acontecia naquele lugar, e Deus manda 2 anjos. Só que antes desses 2 anjos chegarem à cidade, eles passam e têm um encontro com Abraão. E Abraão, ao sair, esses 2 homens, esses 2 anjos, né, fisicamente como homens, ele se coloca diante de Deus. As nossas irmãs fazem muitas vezes isso por nós. Se você ainda não entende o que é o ministério de intercessão de nossa igreja, é esse o papel delas. É se colocar muitas vezes a interceder por aqueles que precisam de salvação e direcionamento que venha do Senhor. Uma ajuda, um socorro, para que seus olhos sejam abertos para o Evangelho de Deus. E nós vemos que aqui, Ló já exercia até mesmo um papel de ficar à porta da cidade, e esse papel, por vezes, era considerado como um papel ali de autoridade dentro daquele lugar. Só que pense comigo, Ló presenciou toda a trajetória de Abraão desde sua saída. Não há nenhum relato de que Abraão levantou um altar para o Senhor. Não há nenhum relato de que Abraão fez a diferença em meio a onde ele estava. Em 2 Pedro vai dizer que ele se incomodava com as práticas daquele povo, mas não que ele fazia algo para ser, transformado aquilo. Diferente, por exemplo, de alguns relatos, como Daniel, que se levanta em meio à sua geração e faz a diferença em meio a um povo ímpio. Diferente, por exemplo, como o papel de Jeremias, que se levantam e fazem a diferença. Esse homem tinha todas as possibilidades. Era sobrinho do pai da fé, daquele homem que foi escolhido por Deus para fazer a diferença. Em meio à sua geração, onde o Senhor deu uma promessa lindíssima que, por isso, nós estamos aqui hoje, a qual, por ele, seriam benditas todas as nações da terra. Todas as nações. Deus não escolhe um homem ali que já nasceu num berço, coberto por religiosidade certinha. O Senhor fala que Abraão foi se achado adorando o único Deus. O seu coração creu que esse Deus era o único Deus e por isso foi-lhe imputado como justiça. Quando Deus aqui decide salvar, mediante a oração de Abraão, um justo, aqui não estava dizendo de obras justas. Nossa, fulano é super justo. Não era isso.
Estava dizendo literalmente sobre justificação pela fé. Alguém que crê no Senhor, a palavra vai dizer, aqueles que eram ímpios, o Senhor destruirá o ímpio com o justo, o justificado pelo Senhor junto com o ímpio. Nós vemos que o Senhor tem misericórdia através disso. Nós vemos que, ao se envolver com essa nação, Abraão exerce por 2 vezes um papel de salvação sobre a vida de Ló. A primeira é quando ele é sequestrado com todos os seus bens por um rei, e Abraão convoca 318 homens fortes para ir e resgatar Ló. Só que em vez de Ló, nesse primeiro momento, já sair do meio desse povo, o que ele faz? Ele volta e permanece lá. E a segunda vez que nós vemos Abraão exercendo essa função de salvamento para a vida de Ló, é quando ele intercede pela sua família. Ele começa dizendo, se achar 50, Senhor, o Senhor não destruirá a cidade? E por fim, Abraão vai, com muito temor, nós vemos essa passagem, Abraão com temor vai chegando diante de Deus, Senhor, que não seja para te incomodar, não entenda como mal o que eu estou pedindo. Reverência é algo muito importante ao falarmos com o Senhor, mas a intimidade que esse homem tinha também demonstra para nós o que nós precisamos buscar ter com Deus. Às vezes nós não precisamos ver grandes coisas. Abraão literalmente vivia pela fé, não por aquilo que ele estava vendo. Todo o contexto poderia parecer difícil, mas ele olha e fala, Senhor, cuida dos meus. Há alguém ali dentro que é os meus. E fica aqui mais uma lição para nós. Nossa família precisa que alguém se levante, para que nós possamos orar e falar, Senhor, alguém dos meus, que ainda vive em um meio extremamente ímpio, salva os meus. Só que há uma grande diferença entre a conduta de Abraão e a conduta de Ló. Ló se porta como alguém invisível em meio àquela sociedade. Ele não traz para aquele povo nenhum tipo de diferença ou algo que transformasse. E Ló e sua família nos ensina que há consequências sérias quando não há posicionamento diante de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Amém? Quando não há posicionamento diante de Deus. Nós vemos que a sua família, tanto Ló como sua mulher e as suas filhas, nos trarão 3 lições importantes nessa noite, sobre as consequências da ausência do amor e obediência a Deus. O que essa ausência gera em nós, em primeiro lugar, essa ausência de amor e obediência a Deus, sobretudo, a primeira coisa que gera em nós é uma vida sem propósitos. Se eu te perguntasse como você se vê daqui 5 anos, vou começar profissionalmente, ministerialmente e na sua área familiar. O Cleito daqui 5 anos vai ter um menininho, né? Gael, já botando fogo também. Em nome de Jesus. Como você se vê? Quais são os propósitos daquilo que você enxerga para a sua vida? Nós vemos que Ló nos ensina que uma pessoa sem propósito, ela vive vagarosamente conduzida, primeiro, pelo que se consegue ver. Ló foi seduzido por aquilo que ele via. Ele não olhou as consequências que essa escolha traria sobre sua vida, nem sobre a sua família. Ló viu algo bom aos seus olhos, mas esqueceu de pedir direcionamento a Deus. Nem sempre tudo aquilo que você avista como bom aos seus olhos é bom diante dos olhos de Deus. Às vezes, uma porta de emprego que você olha e fala assim, vai ser super benéfica para mim. Mas e para a sua família? E para o seu relacionamento com Deus? Como vai ser essa porta aberta? Quais são os propósitos de Deus mediante a isso? Em uma outra devocional que eu mandei para as irmãs, eu disse, pergunte sempre antes de tomar uma decisão. Isso agrada a Deus? Isso vem do coração de Deus para mim? Eu estou no direcionamento daquilo que a palavra me ensina quando eu tomo essa decisão?
São perguntas que nos fazem entendermos melhor antes de darmos um passo. O segundo ponto, que são as influências sociais. Nós vemos que uma pessoa que vive sem propósito, ela é uma pessoa influenciada pelo que a sociedade traz para ela. Sua família foi contaminada por todo aquele costume. Sua família estava inserida em um contexto, nós vamos ver isso mais à frente, as consequências que esse contexto, por não ter sido corrigido dentro de sua casa, trouxe sobre a vida de Ló e de toda a sua descendência. Como tem sido o seu propósito diante de Deus? O seu posicionamento? As influências ao seu redor, as ideias, tudo aquilo que é trago para você, como você analisa? Quais são os pontos, qual é a régua que você usa para medir cada uma dessas influências que vêm? Nós vemos isso em todos os pontos, irmãos, na criação dos nossos filhos, no comportamento como esposo, como esposa, na nossa conduta, na nossa modéstia. Nós começamos a achar tudo muito normal. Mas porque estamos sem propósitos. Uma pessoa com propósito, ela pensa primeiro na sua família, ela não vai ser influenciada por qualquer coisa, não vai ser qualquer onda que vai vir, que vai mudar a cabeça dela. O seu posicionamento, como as mulheres que veem na escola bíblica já sabem, nós falamos muito sobre submissão. Às vezes até doeu aí no seu ouvido. Amém, irmãs? Ixi. Os esposos amarem suas esposas como Cristo ama a igreja, é um amor sacrificial, é um amor que se doa, que se protege, que conduz, quando ela está lá, muitas vezes desanimada, a buscar a Deus. Você é o sacerdote de sua casa, não se esqueça disso. Se sua esposa não está bem, não deixe que a influência do mundo, que diz que você precisa ser muitas vezes duro, ou que você não precisa falar as coisas com ela, te influencie. Você precisa se posicionar dentro do seu lar, no seu serviço. Como têm sido suas práticas? Influências, muitas vezes um colega que pratica coisas erradas, e você acha, não tem nada, vou fazer também, ninguém está vendo, e começa a ser influenciado por práticas errôneas. E nós vemos que isso traz consequências, assim como trouxe sobre a vida de Ló. Uma pessoa que não tem propósito, que vive uma vida sem propósito, ela é uma pessoa que tem muita insegurança. Mesmo sabendo dos riscos de ficar naquela cidade, Ló permanece ali temoso. Pode ver que os anjos, por 3 vezes, têm mesmo que pegar ele e arrastar ele para fora daquela cidade, porque a sua insegurança de, às vezes, confiar em Deus era tamanha que ele não se posiciona junto com a sua família, sair daquele lugar. Era a morte, meus irmãos. Era a morte. E talvez você, dentro da sua casa, você está vendo condutas que produzem, às vezes, uma morte espiritual, às vezes, uma morte de salvação mesmo. E não nos posicionamos, porque não entendemos o propósito. Analise comigo. Para viver uma vida com propósito, nós precisamos ter 2 coisas muito importantes. Agora eu vou te trazer uma solução, amém? Amém? Você quer saber? Amém, né? Até eu queria. E Deus me deu. Amém? Irmãos, graças a Deus, isso eu recebi do Senhor por meio de uma ministração em um curso. Isso mudou para mim a minha visão de enxergar a minha vida em todos os âmbitos. Primeira coisa que nós precisamos, as 2 coisas, que uma faz ligação com a outra. Você precisa ter visão e você precisa ter missão para ter uma vida com propósito. Visão é quando você sabe aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar na sua vida ministerial? Aonde você quer chegar ao vir na igreja? Há quanto tempo que você frequenta essa igreja, que senta nessas cadeiras confortáveis? Há quanto tempo que você está aqui junto com a gente, já se batizou? E quanto tempo que você tem, que às vezes seu coração queima para fazer algo dentro da igreja e não faz? Aonde você quer chegar na sua vida ministerial?
Qual é a visão que você tem para você? Qual é a visão que você quer ter? Nós falamos sobre onde nós queremos estar daqui 5 anos. Isso é uma visão, você precisa se ver aonde você quer chegar. E a missão que você tem que ter é a missão de como e por que eu vou fazer isso. Por que eu vou fazer isso? O que me motiva a chegar nesse lugar? O que te motiva, muitas vezes, a querer exercer alguma função dentro da igreja? O que te faz ter essa motivação? A sua missão é entender isso e dizer por que eu quero fazer isso e como agora eu vou fazer isso. Basicamente, é você ver algo e você ter a missão. Missão é a ação que você tem que ter para chegar até lá. Uma vida com propósito é você se ver daqui 5 anos formado. Sempre falo para o Lucas, amor, eu quero fazer uma faculdade de psicologia. Isso já tem, desde que eu saí do seminário, estava com 22 anos. Hoje estou com 29, já se passou 7 anos. Já era para mim estar formada. Com 22 anos eu me vi fazendo uma faculdade, mas eu fiz? Eu cumpri a minha missão de se esforçar? Não. Vida com propósito é ter visão e missão do que eu quero fazer. Entender aonde se posicionar. Você pode ter dentro da igreja muitas áreas, irmãos, nós precisamos que você trabalhe. Tem área social, tem área das crianças, tem tantas coisas que você pode fazer. Nós, lendo um livro sobre discipulado, e esse livro falava assim, A Treliça e a Videira, o nome do livro. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho o dom de ministrar, nem de cantar, eu não sei muitas vezes trabalhar com crianças. O que eu posso fazer? Meus irmãos, olha para o todo da igreja agora. Olha, as irmãs que estão aqui na frente, olha para trás, os irmãos de trás começam a se olhar também. Com toda certeza, tem alguém aí que você poderia marcar um café na sua casa. Tem alguém aí que você poderia exercer uma missão de fazer algo de bom para a vida dela. Com certeza, tem algo que você poderia fazer com propósito, com intenção realmente de crescer dentro desse reino de Deus, que nós estamos vivendo aqui como igreja, como uma noiva que está esperando. A missão maior que o Senhor nos deu foi de sermos sua noiva, estamos nos preparando e essa noiva precisa ser maior ainda. Há uma missão nos dada. Muitas vezes estamos nos posicionando sem propósito como Ló, que dentro de sua sociedade permaneceu calado. Mas Senhor, eu estou aqui, tá? Entra e sai. Muitas vezes sem nem se atentar no propósito de vida que o Senhor tem para ele. Amém? Vocês estão muito calados. Amém? Isso nós vemos e nós precisamos parar de sermos como Ló, precisando ser rebocados para sairmos de uma situação. Literalmente rebocados, empurrados para fora. Vou te empurrar daqui, meu filho. Às vezes Deus está empurrando a gente para tanto lugar e você não está nem vendo. Mas Deus está te empurrando para você fazer aquilo que é a obra dEle. Não é para o seu mal. Às vezes nós nos posicionamos assim. E o Senhor não quer que você tenha uma vida sem propósito. Tenha uma visão. E com essa visão, tenha uma missão. Faça o que precisa ser feito. O segundo ponto que nós podemos ver sobre as consequências da ausência do amor a Deus sobre todas as coisas é que uma vida sem isso traz uma vida paralisada. E agora nós vamos analisar o que a esposa de Ló fez. Agora eu vou falar com os maridos. Vocês não ficam bravos comigo, não. Meus irmãos, se fosse numa situação dessa, sua esposa agarrava da sua mão e saía correndo, ou ela queria ter ficado onde ela tinha segurança, onde estava o seu coração. Ela teria te acompanhado, com você como um bom sacerdote de casa, aonde sua esposa tinha conduzido, aonde ela tinha chegado com você. Sherry e Marcos, aonde vocês tinham chegado? Lá no caminho certo, em nome de Jesus. Mas já pararam para pensar, gente? Ló não consegue trazer a sua esposa
a visão e a confiança de um bom sacerdote, de que se o Senhor está nos mandando, está nos direcionando, está nos rebocando para fora daqui, é porque Ele realmente sabe o que Ele está fazendo. É salvação. Sua esposa, às vezes, precisa que você trabalhe com ela nesse âmbito. E nós, como esposas, às vezes, precisamos dar ouvido aos nossos maridos. Amém, irmãs? A gente só ouviu um amém. Mas nós precisamos nos atentar a isso. Um coração desobediente dessa mulher trouxe consequências seríssimas sobre a sua vida, sobre a vida do seu esposo e de suas filhas. O que você faz, mulher, não afeta só você. Nós falamos na escola bíblica sobre nós sermos a que edifica a casa, a construção, a edificação, aquela que levanta, aquela que está ali. A mulher de Provérbios 31 é a mulher super maravilha, né? Mulher, acho que é maravilha que fala. Mas, pense comigo, é tão difícil isso hoje em dia. Muitas vezes o nosso coração ele é desobediente como o dessa mulher. Às vezes você olha lá atrás e fala assim, nossa, mas se eu tivesse escolhido um outro marido, poxa, se eu não tivesse saído da vida que eu vivia antes, eu acho que eu estava mais feliz. Às vezes até você, homem, pode aprender também com essa mulher. Um coração desobediente, que mesmo alcançando salvação em Deus, porque Sodoma, ela traz para nós, Sodoma e Gomorra traz para nós uma ilustração muito clara de como é essa vida de perdição longe do Senhor. O Senhor nos resgata daquilo que tudo que é ruim e nos traz para aquilo que é salvação para a nossa vida. E nós muitas vezes estamos como essa mulher, mas deixa eu dar mais uma olhadinha para as minhas práticas lá de trás. Mas deixa eu só ver como que está lá atrás, como que ia ser se eu estivesse lá atrás, deixa eu ver como seria. E o Senhor te chama a reconhecer os benefícios divinos sobre sua vida. Uma característica muito presente na vida de uma pessoa paralisada é que ela não reconhece os benefícios divinos sobre sua vida. Já viu que tudo é culpa de Deus? Deus faz, mas tudo é culpa de Deus, porque ela sempre está com os olhos lá atrás, o que foi lá atrás, o que ela viveu lá atrás, e não do que ela vive hoje. E o Senhor nos mostra que Ele nos chama a desapegarmos de coisas ruins. O seu coração, o coração dessa mulher estava naquilo que era vivido lá naquele lugar. Ela não queria deixar aquele lugar. E nós vemos que ela não consegue caminhar sem carregar o passado. O Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor, Jesus, é o verdadeiro amor. Ele é o amor revelado pelo próprio Deus a nós. E esse lançar fora todo medo é que, às vezes, a vida, quando nós aceitamos Jesus, ela é assim, nos traz medo. E agora, o que vai ser da minha vida? Como eu vou viver daqui para frente? O que eu vou fazer agora que eu entreguei minha vida para Jesus? Mas você pode caminhar sem medo e sem apego às coisas passadas. Porque o Senhor, Ele transforma todas as coisas. Ele tem algo preparado. O Senhor, com certeza, tinha algo preparado para esse jovem, para esse homem. Com toda certeza, o Senhor tinha. Até mesmo pela vida de seu tio, né? Que estava ali intercedendo pela vida dele. Com certeza, ele não ia ficar desamparado. Mas a falta de temor é manifesto em cada atitude. Se essa mulher temesse a Deus, ela jamais teria desobedecido da forma como foi. A incredulidade traz consequências divinas. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós falamos muito sobre um Deus amoroso, sobre um Deus que, nossa, hoje em dia é tudo muito permissivo. Deus é amor. Meus irmãos, mas Deus é justiça também. E há duas vias para se chegar a Deus. É arrependimento de pecados e aceitação de uma nova vida nele. Sem isso, não tem como você chegar nele. É amor, é graça, mas é renúncia, é negar a si mesmo. É colocar a Deus sobre todas as coisas. E nós vemos que as consequências que essa família colheu, nós não precisamos colher. Porque durante esses dias de série sobre amar a Deus sobre todas as coisas, nós fomos
ministrados como fazemos. E hoje, ao sairmos daqui, nós temos que sair pensando, meu Deus, que eu não deixe de amar o Senhor sobre todas as coisas. Nós somos chamados a ir na contramão dessa conduta. As consequências da ausência do amor e obediência a Deus geram em nós uma vida sem propósito, uma vida paralisada e, em terceiro lugar, uma continuidade de erros. O Senhor manda descer do céu uma chuva de fogo que acaba com tudo naquele lugar. E nós vemos que, nesse ponto aqui, eu gostaria de destacar os erros que as filhas de Ló tiveram. E eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis 19, verso 31. Amém, irmãos? Diz assim: um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas para que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu que ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservamos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho para o pai naquela noite, e ele não percebeu quando ela se deitou, e nem quando ela se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe, e este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim, este é o pai dos amonitas de hoje. Nós vemos aqui que, como eu disse lá no início, muitas vezes nós levamos a nossa família e, por falta de orientação, nós a deixamos ser corrompida por um contexto cultural onde nós estamos inseridos. Meus irmãos, essas duas meninas, essas duas filhas de Ló, cometem incesto com o seu pai. Elas se deitam com o seu pai, e pense comigo, nós estamos falando de duas meninas que foram criadas em um contexto extremamente corrompido de práticas sexuais ilícitas, né? Totalmente indo contra os padrões que Deus manda àquele povo. E daqui nasce duas nações ímpias e que mais à frente serão destruídas por Deus. Você não semear na vida dos seus filhos e de quem está perto de você traz consequências sérias, não só para os seus dias, mas para aquilo que ainda irá acontecer no futuro. Lembra que eu falei? As escolhas que nós fizemos no passado definem como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós vemos que elas agem pelo impulso da imoralidade que estavam acostumadas a verem ali no seu dia a dia. O seu próprio pai está disposto a dá-las, aqueles homens que chegam à sua porta batendo, para que eles tivessem relação com aqueles homens. Você, como pai, como você se portaria diante de uma situação dessa? Sendo uma pessoa que conhece a Deus. Por que depois de tudo isso acontecer, por que Ló não acreditou que Deus traria o socorro para a sua casa? Por que ele não se posicionou? Porque assim que ele entrou para dentro, os anjos deixaram aqueles homens cegos. Ele não precisaria ter oferecido sua própria filha, suas próprias filhas. Meus irmãos, nós vemos que duas nações são geradas por meio desse ato, desse incesto. E essas meninas fazem isso com uma intenção boa. Mas vamos dar descendentes aos nossos pais. E Ló se torna pai dos seus netos e vô dos seus filhos. Que situação! Como tem sido a sua
continuidade dentro da sua casa. Você insiste nos erros, talvez, que você trouxe com a sua carga familiar, ou você tenta traçar novos caminhos para a sua família. Como você percorre tudo isso? Dessa nação, Moabe e Aminon, nações destinadas a conduzir a pior sedução carnal ocorrida na história de Israel, em Números 25, e com a mais brutal perversão religiosa em Levítico 18, ao deus Moloque. Nós vemos que esse deus Moloque era um deus a quem era sacrificado crianças. A nação de Aminon, ela oferece os seus próprios filhos a esse deus. Nós precisamos nos atentar. Eu vi um relato muito sério, que eu falei assim, misericórdia, Senhor, que o Senhor repreenda esse mal da nossa geração. Ouvindo uma pregação do Luciano Subirá, ele diz assim que nós estamos vendo a última geração, antes que haja uma apostasia daquilo que realmente é verdadeiro e puro do Evangelho. Isso porque nós já estamos vivendo em uma geração onde a busca pelo Espírito de Deus é pouca, onde os relacionamentos já têm se esfriado e onde as pessoas entram e saem apenas de um clube social e deixaram de ser a noiva de Cristo. Amém, irmãos? Que isso não venha sobre nossa geração. Nós cremos que isso será diferente, porque nós seremos pessoas posicionadas diante de Deus. Pessoas que não têm apenas hábitos bons dentro de casa, mas trazem coisas intencionais para os nossos filhos. Nós fazemos coisas com intenção realmente de marcá-los, de trazer a eles coisas que eles pensem e intenção no que eles estão fazendo. Hábito, muitas vezes, é aquilo que você faz todos os dias. Levanta, escova os dentes, você nem pensa direito. Está lá, pronto, já fiz. Penteou o cabelo, sem nem prestar atenção. São hábitos, costuma. Que o relacionamento do seu filho não seja um hábito, mas seja um relacionamento pessoal com Deus. E Provérbios 22:6 vai dizer assim, ensina a criança no caminho. É você pegar na mão dela e você ir junto. É intencional, é ter a intenção de ensiná-lo. É ter as práticas corretas. As filhas de Ló só repetem aquilo que o seu pai foi para elas. Pessoas sem posicionamento, mediante aquilo que era o destino de Deus para a vida delas. Amém, meus irmãos? Lucas 9:62, se você puder, abra comigo. Já estamos encerrando. Você me aguenta mais um pouquinho? Amém? Lucas 9:62. Estou acabando, gente. Vamos ler a partir do 61, diz assim. Evangelho de Lucas 9:62, diz assim. Jesus respondeu-lhes, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós cantamos com as crianças uma música que relata essa história da mulher de Ló. E uma das frases bem marcantes do finalzinho da canção é, venha correndo para Jesus, só não pode olhar para trás, porque senão você vai paralisar, vendo tudo aquilo que muitas vezes você achava que era bom para você, mas que na verdade estava te levando a uma destruição eterna. Largar as práticas pecaminosas traz a nós consequências eternas. Abandone. Não seja como essa mulher que, mesmo saindo e com certeza sentindo um cheiro horrível, ouvindo, ainda tem a intenção de olhar para trás. Que a sua natureza pecaminosa não grite tão alto quanto gritou a dessa mulher. Que você, como um homem, se posicione dentro de sua casa, com o exemplo oposto do que Ló foi. Que você tenha um posicionamento firme, leal e verdadeiro, aquilo que a palavra traz. E que nós, mulheres, possamos ser mulheres que olham sempre para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Ele que nos fortalece no propósito de qual nós somos chamadas. Para sermos
edificadora realmente de casa. E os filhos que estão aqui nessa noite, tenham cuidado para não repetir muitas vezes as práticas errôneas de seus pais. Quebrem isso sobre sua vida. Fala, Senhor, que as minhas ações sejam medidas por aquilo que é a tua palavra. Que se meus pais talvez não tiveram um relacionamento com Deus, eu possa ter. Que se eu não vi dentro da minha casa a mudança, que eu possa ser a mudança. Se posicione dentro de onde você está. Gostaria de convidar você a se colocar de pé. E sobre toda essa catástrofe terrível, eu gostaria de trazer a você algo maravilhoso. Porque dentro de uma história horrível, terrível, de um incesto e de 2 gerações que o Senhor reprova, corrompida, o Senhor levanta uma mulher que entra na genealogia daquele que seria o nosso Redentor. Dentre os moabitas, Ruth se levanta para fazer a diferença. Amém? Ela não olha para o seu contexto, ela não olha para o peso que ela tinha, carregado de uma nação vinda de um contexto horrível. Ela olha para aquilo que ela poderia ser. Sabe por quê? Porque ela teve uma família que se posicionou. Ela teve Noemi, que foi uma mulher de exemplo sobre sua vida. Você gostaria de ser como Noemi? Cadê as mulheres, gente? Fazendo a diferença? Cadê as Ruths que quebram um contexto errôneo de sua família? E que se levanta dizendo, o teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Aonde você for, eu irei. E aonde quer que você se deitar ali, eu deitarei contigo. Essa mulher permaneceu fiel ao seu propósito de cuidar. E o Senhor trouxe sobre a vida dela um redentor. Boaz foi para a vida daquela mulher o que Cristo é para nós. Ele é o redentor que nos traz salvação. Nós vemos aqui lindamente uma história que retrata eu e você. Talvez você possa ter pensado assim, meu Deus, que horror. Que família desastrosa, Senhor. Tem misericórdia. E realmente, tem misericórdia, Senhor. Mas o Senhor tem propósito para a sua vida. O Senhor tem te direcionado, te chamado a tomar um rumo diferente. Saia muitas vezes de onde você está. Às vezes você ainda está dentro de Sodoma, não firmou um compromisso com o Senhor. Às vezes você ainda está nas práticas mais horríveis desse mundo, mas o Senhor te chama a fazer a diferença. A se posicionar onde você estiver e sair desse lugar. É mudança, é ação, tem que sair. Ou talvez você já tenha até saído, o Senhor já tenha até te empurrado, você já até firmou compromisso aqui na frente. Mas você ainda está como aquela mulher, paralisado, olhando para trás, para as práticas errôneas, para aquilo que não convém, ou cometendo a desobediência. O Senhor te chama a ter uma mudança. E por fim, há em nós a esperança, assim como houve para Ruth, de um Redentor que nos trouxesse e nos colocasse em uma posição de honra, aonde dentre tantas mulheres da genealogia de Jesus, ela é citada. Essa mulher que veio com uma carga horrível, ela é citada. Ela é honrada, ela é lembrada até os dias de hoje, porque se posicionou. Se posicione onde você está. Dentro do seu lar, dentro da sua igreja. Meus irmãos, se levante com propósito. Tenha em sua vida visão e missão do que você quer fazer. Olhe para as coisas que estão ao seu redor e não tenha uma vida paralisada. Talvez alguém te paralisou um dia, ou talvez você se colocou nessa situação. Ou às vezes você deu sequência a erros e o Senhor quer quebrar tudo isso. Amém? Eu gostaria de convidar os presbíteros, o pastor, fazer o momento, da unção, e nós vamos estar orando, e você possa estar vindo com um propósito de oração e falar, Senhor, muda isso em mim. Muda isso em mim. Se há algo em mim que o Senhor deseja mudar, transformar, restaurar, se eu preciso estar mais atenta à Tua palavra, que o Senhor fale ao meu coração. Que eu possa me espelhar naquilo que a fé de Abraão levou a viver, com 2 gerações fortes, firmadas em Deus. Que eu possa ter isso em minha casa.
Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, louvamos ao teu nome. Crendo que o Senhor, meu Deus, nos trouxe nessa noite um direcionamento de uma vida que o Senhor quer que nós possamos viver. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos cada dia mais os teus propósitos. Que nossa vida, meu Pai, possa ser uma vida ativa para o teu reino. Que a noiva do Senhor que se encontre aqui nessa noite seja uma noiva ativa, que cumpre o propósito de ser igreja. Que seja, meu Pai, uma noiva que se posiciona diante da sociedade, diante daquilo que precisa ser feito por amor ao teu nome. Que nós possamos, meu Pai, quebrar todos os erros do passado, daquilo que nós carregamos devido à nossa natureza pecaminosa. Nós colocamos no Senhor tudo aquilo que nós precisamos viver. E pedimos, cumpra em nós, Pai. Tenha liberdade, meu Deus, para trabalhar em nosso coração. Eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, sonde, Espírito Santo, cada coração aqui nessa noite, dos teus filhos e filhas, meu Pai, que estão aqui. Senhor, talvez aqueles que chegaram desanimados, que o Senhor possa, em nome de Jesus, revigorar, tirar, meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Que todo engano, que toda cegueira, meu Pai, seja repreendido e que o Senhor possa trabalhar em meio à tua igreja. Que eles possam ser despertados para viverem algo novo com o Senhor. Que o Senhor tenha um novo recomeço para todos nós, mediante aquilo que nós nos posicionamos a viver, com visão e missão do que o Senhor quer para nós. Obrigado, Senhor, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém?